O nosso texto está em Hebreus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Diz assim o texto: Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar o sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da reverente submissão. E embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em 1973, em Estocolmo, na Suécia, Jan Erik Olsson, um presidiário, e 4 outros funcionários de uma agência bancária permaneceram juntos durante 6 dias. Tudo começou quando Olsson, entrando com uma metralhadora e explosivos na agência bancária que ficava na região central da cidade, entrou disparando contra o teto. Imediatamente fez 3 funcionários como reféns para tentar, em troca da liberdade desses funcionários que ele fez refém, conseguir uma boa quantia de dinheiro com a polícia e ainda assim fugir do país. Depois de 3 dias do sequestro, os policiais entraram no banco por meio de um buraco, conseguiram se mostrar para os reféns, mas logo os bandidos perceberam, e agora não era mais um só bandido, porque durante o assalto, esse Olsson fez uma exigência de que um companheiro seu que estava no presídio fosse levado até o banco, a qual a polícia levou, introduziu ele no banco, e agora eram 2 bandidos. Quando eles perceberam que a polícia tinha entrado, eles atiraram contra os reféns, a polícia se evadiu. Passaram-se mais 3 dias, no 6º dia, a polícia utilizou gás lacrimogêneo. E aí, quando eles jogaram gás lacrimogênio, os bandidos finalmente se renderam, foram presos e os reféns foram liberados. Mas agora reside um fato curioso. Quando ocorreu a libertação dos reféns e a prisão dos sequestradores, houve uma despedida entre os reféns e os sequestradores. Uma despedida calorosa. Os reféns abraçaram os sequestradores. Abraçaram, apertaram a mão. Uma das funcionárias do banco, que passou lá os 6 dias com ele, disse que sabia que parecia estranho, mas ela não desejava de que nada ruim acontecesse aos sequestradores. Para você ter ideia, um dos sequestradores se casou enquanto estava na cadeia, e os convidados que foram lá foram o pessoal que ficou preso com ele lá, ao qual eles foram feitos de refém. Existe um nome para esse fenômeno, é Síndrome de Estocolmo, que é justamente a vítima adquiriu uma afeição àquele que ameaçou a sua segurança, ao causador do mal. Tá, mas o que isso tem a ver com o texto? Você só quis contar uma historinha diferente hoje? A gente começa a estudar essa epístola, a gente começa a entender algumas características dela. E um bom método de estudar uma epístola, de entender o que ela está querendo falar, é observar para quem foi escrito. E o público dessa epístola eram provavelmente judeus convertidos. Não se sabe ao certo se eram do norte da África, ou de Roma, ou mesmo de Israel. A visão mais provável é que seja o norte da África. Aí você começa a entender o porquê que a carta foi escrita. O segundo ponto, para você entender o porquê que uma carta foi escrita, é qual era o objetivo dela. Por que o autor dessa carta escreveu? Aparentemente, esse público, ao qual essa carta se destinava, judeus conversos ao cristianismo, ainda tinha uma tendência de se manter sobre o aio da lei, sobre o jugo da lei, porque de certa forma era confortável para eles e era melhor talvez ser adepto da lei mosaica, do sacerdócio imposto à descendência de Arão, do que ser chamado de um traidor ou de um apóstata. Afinal, eles cresceram mediante esse contexto, eles cresceram apegados à fé judia, e agora eles estavam abrindo mão dela para ir por outro caminho. Então, de certa forma, com tudo que os fariseus impunham, com tudo que a lei impôs durante todo esse período, e mesmo a lei sendo suficiente para condenar e não para salvar, eles ainda tinham esse sentimento de apego
por essa lei, ao invés de observar que eles agora estavam livres. Eu fiz essa comparação com a síndrome de Estocolmo, óbvio, mantendo as ressalvas, né? Afinal a lei não era uma doença, era algo de Deus ainda assim para o seu povo, mas a gente começa a observar a notar essa semelhança. Aquele povo agora, que estava livre da lei, ainda assim se apegava à lei, que foi senhora deles por tantos anos e não os salvou. Agora eles estão Cristo diante deles e ainda assim não se apegavam ao Cristo. Então o autor dessa carta, ele começa a propor esse texto todo, tentando fazer com que esse público entendesse que agora eles foram salvos, procurando entender que eles não estão mais sob o sacerdócio da lei, fazendo aquele povo entender que a lei na verdade apontava para Cristo, e agora eles deveriam, era exigido deles que assumissem uma nova postura. Era impossível eles continuar da mesma maneira que eles viveram até aquele momento. Eles não podiam mais continuar sendo judeus, porque era uma religião já distinta. Agora eles eram cristãos, servos de Cristo, servo do novo sumo sacerdote. Semana passada a gente viu aqui sobre o sumo sacerdote. Nesse texto do capítulo 1 até o capítulo 5 começa a se introduzir essa ideia de que Cristo é o sumo sacerdote, e na semana passada no capítulo 4 nós vimos o pastor falando aqui sobre Cristo, o sumo sacerdote que nos compreende, afinal ele também padeceu das mazelas que nós padecemos. Apresenta ele como sumo sacerdote, apresenta que nós podemos chegar diante dele com confiança. Nós vimos um pouco sobre a atuação de Cristo como o sumo sacerdote. Agora essa semana nós ouviremos o porquê ele é o nosso sumo sacerdote, o que torna Cristo o nosso sumo sacerdote, e continuar entendendo um pouco mais do que isso significa para a nossa vida, do que isso significava para aquele povo, mas também do que isso significa para nós. O nosso texto, que vai do verso 1 ao 10 do capítulo 5, nós podemos dividir ele em duas partes. Assim eu optei em dividir ele do verso 1 ao verso 4 e depois do verso 5 ao verso 10. Onde no verso 1 ao verso 4, o que nós vemos aqui é a apresentação do que é um sumo sacerdote. E já me chama a atenção aqui algo. Como eu falei, essa carta é direcionada a judeus. Me parece estranho que uma carta direcionada a judeus que cresceram completamente ambientados com a lei, com as descrições de um sumo sacerdote, a necessidade de se explicar características de um sumo sacerdote, ao qual o autor faz aqui. É interessante que a gente pense nisso, porque nós vemos ele falar coisas elementares para aqueles que entendem tudo, para aqueles que já entendem o contexto. No verso seguinte ao nosso texto, se eu não me engano, no verso 11, logo imediatamente seguinte ao nosso texto, o autor, eu fico tentado toda hora a falar Paulo. Nós sabemos que não podemos afirmar que é Paulo. Se eu falar isso daqui é ato falho, tá? Não é Paulo. Toda hora que eu vou falar autor, eu fico tendendo a falar isso. Mas o autor dessa epístola, ele, no verso 11, se eu não me engano, ele faz um alerta aos leitores dessa carta. O autor diz que o povo ainda estava se mantendo adepto do básico. Eles já eram para ser mestres, mas ainda estavam se mantendo no elementar. O autor, na verdade, tinha necessidade de explicar as coisas elementares para eles, porque eles não haviam progredido na fé. Eles não haviam progredido em nada. Eram para ser mestres na palavra de Deus, eram para ser mestres nas escrituras, mas eles ainda estavam no que era elementar. Isso me chama a atenção. Como esse povo que ouviu tudo precisava ainda ouvir o que era básico. O que a gente vê aqui agora é a exposição do autor falando sobre quem era Cristo. Vamos guardar essa informação de um povo que ainda precisava ouvir o que era básico. Temos aqui uma rápida exposição agora do que é um sumo sacerdote. A gente pode ver aqui no versículo 1 que um sumo sacerdote é alguém escolhido dentre os homens. E isso aqui é algo muito importante para a gente entender, porque isso aponta para a humanidade de Cristo. Um sumo sacerdote não pode ser um espírito, não pode ser um anjo. O sumo sacerdote, aquele que realiza a intermediação entre os homens e Deus, necessariamente precisa ser um homem. Então Cristo precisava ser um homem, era um escolhido dentre os homens. Aqui o autor apresenta esse trecho, e ele continua dizendo no versículo 2 e 3, que esse homem, que esse sacerdote, esse sumo sacerdote que é escolhido, sendo homem, é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo.
Essa é a postura de um sumo sacerdote. Sua função, ela não é condenatória simplesmente. O sumo sacerdote, ele pode se compadecer, ele pode compreender a situação em que o povo se encontra, ele pode compreender o que é ser tentado. Aqui entra a diferença do sumo sacerdote comum para o sumo sacerdote que é Cristo. O sumo sacerdote comum, ele não somente entende como ele mesmo falha e peca, e por isso ele precisa exercer o sacrifício por si mesmo. Enquanto o nosso sumo sacerdote, que é o Cristo, ele não tem essa necessidade. Ele não precisa interceder e sacrificar-se por si mesmo, porque ele é justo, santo e fiel. Mas ele pode se compadecer de nós, porque ele é 100% homem. Ele foi 100% humano também, e também era 100% Deus. O autor aqui, ele continua no versículo 1, retornando ao versículo 1, na sua segunda parte, nós vemos que o sumo sacerdote é designado como nosso representante diante de Deus. O texto nos diz: o sumo sacerdote é designado para representá-los. Representá-lo quem? Os homens, em questões relacionadas com Deus, e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é o intermediador, ele é aquele que reconcilia o povo com Deus. Ele faz isso por meio de um sacrifício. Esse é um papel de um sacerdote. Aqui a gente vem vendo a descrição de quem é um sumo sacerdote, de uma maneira genérica. E no versículo 4, nós vemos que ninguém pode atribuir esse título a si mesmo, como está escrito: ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. O ofício do sumo sacerdote era concedido por Deus, e não poderia existir um sacerdote que decidisse por conta própria trazer esse título sobre si mesmo. Não é algo que o homem pode arrogar para si. Não era algo que alguém poderia se levantar diante do povo de Israel e falar que era sumo sacerdote. Ao que a gente pode trazer um paralelo para hoje é para os oficiais da igreja. Eu não poderia chegar aqui diante da igreja e falar que de hoje em diante eu sou pastor. Ou também, quando eu fui eleito como presbítero, eu não cheguei diante da igreja e falei para a igreja simplesmente aceitar que eu era presbítero e trouxe esse título sobre mim. Não, eu fui eleito pela igreja. E a igreja, me elegendo como presbítero, na verdade é o caminho como Deus escolheu, para que Ele mesmo colocasse isso sobre mim. Eu falo isso porque é interessante a gente observar hoje como existem homens que trazem esse título sobre si de uma maneira inadvertida. Como existem homens que simplesmente pegam no fundo de sua casa, constroem uma igreja e falam sobre si mesmo como sendo o pastor daquela igreja. Algo que não foi a igreja que reconheceu como a voz de Deus, reconhecendo aquele homem. Ou pior ainda, traz para si mesmo o título de apóstolo, sem que Deus o tenha feito. Ou trazem para si o título de patriarca, como temos visto recentemente. Isso é comum nos dias de hoje, infelizmente. Pessoas que trazem esse título para si mesmo. Mas nunca houve isso na história da igreja ou na história do povo de Israel. O homem, ele não poderia trazer para si mesmo esse título. Foi Deus que escolheu a descendência de Arão para que se tornasse sacerdote. Foi Deus que chamou aqueles homens para aquele ofício, para se tornarem sumo sacerdote. E aqui o autor está dizendo que ninguém pode trazer sobre si mesmo essa característica. O que nós vemos aqui, a característica de um sumo sacerdote, é que ele precisa ser homem, ele precisa ser um ser humano. O sacerdote é ele quem vai fazer a expiação pelos nossos pecados, ele que vai executar esse ofício. O sumo sacerdote não traz isso sobre si, ele não escolhe a si mesmo como sumo sacerdote, ele não se autoelege, ele é chamado por Deus. Agora, quando o autor ele propõe essas características a um sumo sacerdote, do verso 5 ao verso 10, ele começa a discorrer sobre como Cristo se encaixa nessas características. Então a gente pode entender que esses primeiros atributos estão sobre Cristo, e agora a gente pode ver eles de uma maneira mais expandida, mais explicada. Acabamos de ler no verso 4 que um sumo sacerdote não pode atribuir esta glória sobre si mesmo. Agora vemos no verso 5 e 6 que da mesma forma Cristo não tomou para si mesmo a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não arrogou para si esse ofício, mas lhe foi concedido pelo Pai. Logo aqui no primeiro texto, logo depois que o autor fala que Cristo não tomou para si essa glória de se tornar sumo sacerdote, ele cita o Salmo 2, versículo 7, para mostrar que Jesus era o Filho de Deus.
Esse texto ele traz 2 pontos interessantes. O primeiro ponto é que nós acabamos de falar que Cristo era 100% homem, mas aqui nós vemos a qualificação de Cristo como sendo o Filho gerado de Deus. Então o próprio Jesus também é 100% Deus, o que torna ele distinto de qualquer outro sumo sacerdote. Nenhum outro sumo sacerdote poderia ter esse atributo, mas Cristo tem a sua distinção nesse sentido, que ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. E o segundo ponto é que esse texto é justamente isso, ele não parece justificar o fato de Cristo ser o Filho de Deus, necessariamente implica em que ele deva ser o sumo sacerdote. Na verdade é uma ideia mais de qualificação dele. Cristo era o Filho de Deus e nem por isso ele arrogou para si o título de sumo sacerdote, mas ele é o mais qualificado para exercer essa função do sumo sacerdote perfeito. Afinal, os outros eram da descendência de Arão. Cristo é da descendência de Deus, ele é o próprio Filho de Deus, ele é 100% Deus. Esse texto que fala o Filho gerado de Deus, ele é mais qualitativo do que aquele texto como justificativo para que Cristo fosse um sacerdote. Mas o autor vai e propõe agora o texto que explica por que Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de quem ele foi ordenado, onde o autor diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi um personagem que apareceu apenas 2 vezes no Antigo Testamento. Uma vez nesse salmo que é citado aqui, se não me engano é o Salmo 110, verso 1, e a primeira vez que ele aparece em Gênesis, onde Abraão, é Gênesis 14, onde Abraão vai para uma guerra em prol de resgatar o seu sobrinho Ló, e ao final dessa guerra ele sai vitorioso, traz os seus espólios de guerra e o apresenta diante desse rei sacerdote chamado Melquisedeque, a qual não é citado antes e não é citado depois. Nós não sabemos a sua ascendência nem sua descendência. A única informação que nós temos sobre Melquisedeque é que ele era um sacerdote e rei, coisa que era impossível acontecer no sacerdócio existente da descendência de Arão. Afinal, um sacerdote da descendência de Arão só poderia ser sacerdote, ele não poderia ser rei. Existiram reis que cometeram esse pecado tentando exercer o ofício de sacerdote e foram punidos por isso. Aqui reside a primeira diferença. Cristo, ele não é somente nosso sumo sacerdote, como ele também é rei, e isso diferencia ele da ascendência do sacerdócio segundo a ordem de Arão. E o ponto interessante é que o autor, quando ele coloca isso justamente numa carta voltada a judeus que ainda estão sendo apegados à lei, o autor está falando: o Cristo, nosso sumo sacerdote, é distinto desse sacerdócio que vocês estão seguindo. Vocês seguem o sacerdócio que ainda é segundo a lei mosaica. Vocês devem abandonar isso, porque agora foi proposto um novo sumo sacerdócio, que na verdade é mais antigo, porque se nós pararmos para meditar sobre o assunto, Melquisedeque vem muito antes da existência de Arão. Então o sacerdócio de Cristo, que é da ordem de Melquisedeque, é muito anterior ao sacerdócio proposto da descendência de Arão. Então o autor está mais uma vez confrontando esse povo, falando: vocês devem seguir o sacerdócio proposto diante de vocês, o sacerdócio de Cristo, que é superior, é mais antigo, é acima desse sacerdócio ao qual vocês têm seguido. Aqui é proposto isso a este público. Versículos 7 e 8, nós lemos o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Aqui nós vemos agora manifesta a humanidade do nosso Salvador. Ele precisava ser homem, afinal esse era um atributo de um sumo sacerdote. E o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Jesus, Senhor e Salvador, diante do Getsêmani, a qual esse texto provavelmente faz a referência, estava sofrendo, porque o seu lado divino sabia o que estava proposto na sua frente, o seu lado divino reconhecia e sabia o que estava por vir, e o seu lado humano, o seu lado de homem, entendia e padecia, assim como nós padecemos quando o sofrimento é proposto diante de nós. E não somente Cristo padecia sabendo o sofrimento que estava proposto à sua frente, como ele também sofreu. E nós, quando sofremos, podemos saber que o nosso Senhor Jesus nos entende. Nós não estamos abandonados em nosso sofrimento. Cristo, nosso sumo sacerdote, que também é homem, sofreu o abandono do Pai, sofreu pelos pecados que ele assumiu, pelos nossos pecados, sofreu a morte de cruz, uma morte cruciante de tortura, sofreu a aflição de um momento que estava por vir,
Ele sabe o que é sofrer fisicamente, Ele sabe o que é sofrer dentro da alma. Quando nós estamos ansiosos pelo aquilo que está por vir, por coisas que se apontam diante de nós, podemos lembrar que Cristo entende o que é isso. Afinal, Ele sabia que estava proposto diante dele, era um sofrimento terrível. Era o sofrimento da cruz, era o sofrimento do pecado, era o sofrimento da separação do Pai. E Ele estava aflito naquele momento. Esse é o nosso sumo sacerdote que nos compreende. E no versículo 9, por fim, vemos o autor revelar o outro atributo que o sumo sacerdote faz, que é a expiação pelos nossos pecados. Ele é o nosso representante diante de Deus. É Ele que leva o cordeiro para o sacrifício, aquele cordeiro o qual nos purifica do pecado e que nos conduz à salvação. E o que agora vemos aqui é Jesus também assumindo este papel. Enquanto o sumo sacerdote da ordem de Arão imolava um cordeiro, o nosso sacerdote é Ele mesmo o cordeiro que é imolado em nosso favor. O texto diz: e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. Na semana passada nós vimos o nosso pastor falando sobre como Cristo era o sumo sacerdote, mas também era o próprio cordeiro, era o próprio altar. Ele era o executor e também foi o executado. O seu sangue é que nos deu a salvação, é que nos colocou como justo diante dele. Esse é o nosso sumo sacerdote, que é diferente do que era o sumo sacerdote da ordem de Arão. E o interessante aqui, o que nós lemos no texto, que pode gerar um pouco de confusão, é a palavra, e uma vez aperfeiçoado. Ué, Cristo não era perfeito antes? Não é disso que o texto está falando. Na verdade, o que nós vemos aqui é que o cordeiro que havia sido imolado antes da fundação do mundo, essa verdade ainda estava fora da história. Não era que Cristo não era o perfeito sumo sacerdote, é que a obra não estava completa. Esse aperfeiçoamento fala mais de completude do que de perfeição contra a imperfeição. Não, a obra de Cristo, quando Ele foi imolado, quando Ele morreu na cruz e quando Ele ressuscitou, agora estava perfeita e completa. Não é que antes ela estava imperfeita, mas no nosso tempo, na história, ela ainda não havia terminado. Mas quando Cristo sobe naquela cruz, assume os nossos pecados sobre si, morre, e no terceiro dia Ele ressuscita e impõe a sua justiça sobre nós, a qual agora nós somos vistos como justos diante do Pai. E Ele assume os pecados e tem os nossos pecados punidos nele mesmo. Agora nós temos o sumo sacerdote perfeito. Perfeito porque não precisa mais ser imolado, os cordeiros não precisam ser mais imolados. Nós não precisamos vir semana após semana trazer um cordeiro diante de Deus para que Ele pague pelos nossos pecados, e ano após ano, como povo, trazer um cordeiro diante de Deus para que Ele pague pelos nossos pecados. Não, Cristo, aquele que era o sumo sacerdote e também o cordeiro, completou a obra, e agora de maneira perfeita estamos salvos. Você já parou para pensar como era o culto no Antigo Testamento? Se nós ainda estivéssemos no Antigo Testamento, nós semanalmente traríamos o cordeiro para sacrificá-lo aqui. E por que nós não trazemos o cordeiro? Porque Cristo terminou a obra, mas os elementos do culto não contam com o sacrifício. O culto proposto lá no Antigo Testamento não contava com o sacrifício, não contava com a morte de um cordeiro. Por que nós não o fazemos mais? Porque Cristo completou a obra. Mas o que tomou o lugar então da morte do cordeiro? Todo domingo nós viemos aqui e expomos o Evangelho. E se nós ministrarmos um culto aqui, onde o Evangelho não é exposto, nós não apresentamos o sacrifício para a igreja, e o culto é incompleto. Então, quando nós subimos no púlpito, eu não posso falar sobre você é importante, sobre você será próspero, ou também simplesmente falar que você não vale nada, ou qualquer coisa do tipo, se eu não apresentar o Cristo, o Cordeiro imolado e ressurreto, porque esse é o ofício. É isso que nós atuamos agora. O culto ele é completo quando o Evangelho é exposto diante da igreja. É isso que aconteceu. O sacrifício foi completo. Cristo, o nosso Senhor, foi entregue como cordeiro, se sacrificou por nós. Nós estávamos abandonados em nossos pecados, éramos inimigos de Deus, fazíamos as coisas segundo o nosso próprio desejo, como diz lá em Juízes, cada um fazia segundo se inclinava o seu coração. Essa é a verdade sobre o povo naquela época, mas era a verdade sobre mim, era a verdade sobre nós. Antes de Cristo nos salvar, nós vivíamos segundo o nosso próprio desejo do nosso coração. E é possível que ainda existam pessoas aqui entre nós que ainda vivem segundo os desígnios do próprio coração, mas este não é o fim, esse não foi o fim. Nós que vivíamos segundo os desígnios do nosso
coração, e aqueles que ainda vivem, ainda existe a esperança, porque o nosso sumo sacerdote foi manifesto na terra. O nosso sumo sacerdote, que não é segundo a ordem de Arão, mas é segundo a ordem de Melquisedeque, ele foi manifesto na terra, e ele era o próprio Deus, que veio como homem, andou entre nós, sabe que não é simples lutar contra o pecado, sabe o que é ser tentado, sabe o que é sofrer, sabe o que é padecer, sabe o que é a carne. Ele andou entre nós, esse sumo sacerdote. Ele viveu, nos conheceu, nos entende. E não somente isso, ele foi até o fim, cumpriu o sacrifício na cruz, completando e se tornando o sumo sacerdote perfeito. E não somente o sumo sacerdote perfeito, mas a nossa fonte eterna de salvação. O impacto que isso tem sobre nós. Ele se tornou a nossa fonte eterna de salvação. Nós temos esperança. Não importa se ainda somos desgarrados, não importa se ainda vivemos sob os desígnios do nosso coração, Cristo pode nos salvar. O sacrifício que Ele foi feito lá pode transformar a nossa vida e fazer com que nós deixemos de ser ovelhas desgarradas, que façamos que nós deixamos de ser pessoas que vivem segundo os desígnios do coração e possamos viver segundo o sumo sacerdócio dele, viver uma novidade de vida. Cristo nos chamou para isso. Podemos observar que Cristo cumpre todos os requisitos de um sumo sacerdote. Ele é homem, Ele intercede por nós para o perdão dos nossos pecados, Ele se compadece de nós pelo nosso sofrimento, e Ele foi posto lá por Deus, o próprio Pai, o Deus Pai. Mas para nós que não somos judeus e que não precisamos romper com a lei, o que isso implica para nós? O que isso representa para nós? Afinal, eu não sou judeu, eu nunca estive sob o sumo sacerdócio de Arão. É hora de nós aplicarmos o nosso texto. O primeiro ponto de destacar é aquilo que eu falei logo lá no começo. O autor precisou gastar algum tempo descrevendo coisas simples e elementares a um povo que deveria conhecer. É curioso observar essa explicação. É curioso observar isso no texto e ver essa crítica depois dele falando que eles deveriam ser mestres, mas ainda continuavam como bebês precisando aprender o elementar. Isso não é elogio, não é mérito falar que ainda está aprendendo o que é o básico, quando nós já estamos há muito tempo na fé, na caminhada. Eu não estou falando que nós devemos abandonar aquilo que é o básico. É importante que nós sempre retornemos àquilo que é o elementar da nossa fé. Agora sim, Paulo diz em sua epístola aos Filipenses, no capítulo 3, verso 1, dizendo: escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é segurança para vocês. É importante que de tempos em tempos nós voltamos para aquelas mesmas coisas, para as velhas verdades, para as verdades elementares. Toda pregação eu faço uma apresentação elementar do que é o Evangelho. Nós como pecadores, Cristo como nosso Salvador, e eu não acho isso cansativo, e eu me recuso a fazer uma pregação que eu não apresente isso, por mais que nós saibamos, porque é interessante que nós voltemos ali, mas nós precisamos nos aprofundar mais em Cristo a cada vez mais, simplesmente pelo fato do seguinte: nós amamos a Cristo, e quando nós amamos alguém, eu amo a minha esposa Ana, eu amo meu filho, quanto mais eu desejo conhecer eles, mas eu sei os trejeitos dele, mas eu sei as características dele. Isso é parte do amor. E se nós amamos a Cristo de fato, é curioso que nós não desejamos mais conhecer sobre ele, que nós não nos debrucemos mais sobre as Escrituras, que nós não gastemos tempo na leitura da Bíblia e em oração ao Pai, para entender mais quem é aquele que é nosso Salvador. E o ponto não é que os receptores dessa epístola, eles estavam conhecendo amplamente o que era básico. Não, eles não conheciam nem o básico. Essa é a crítica. Quanto tempo nós podemos ficar dentro da igreja sem nem conhecer o básico, sem nem entender o que é expiação, sem nem entender o que é propiciação? Esses são elementos básicos da nossa fé. Isso no começo da Reforma Protestante, o Breve Catecismo, que é um documento que a gente pode achar rebuscado. Vocês se lembram para que era o Breve Catecismo? Eram para as crianças. E o quanto nós conhecemos do Breve Catecismo? Olha o que nós fomos chamados. As Crônicas de Nárnia, um livro excelente, lindo, com verdade profunda. Era um livro infantil. Nós precisamos progredir na fé pela qual nós fomos chamados. Para isso Cristo nos chamou. Um segundo ponto é que precisamos entender: o sacerdote é segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão, que aponta para a lei. Como isso se aplica a nós? Simples, porque nós cansamos de falar que somos salvos pela graça. Nós viemos e falamos isso aos quatro ventos. Nós sempre destacamos esse fato, que é a graça de Cristo que nos salva, mas muitas vezes nós vivemos como se fosse pela lei e enxergamos em nós mesmos o mérito da salvação. É curioso que viver sempre pela salvação mediante a lei
não torna a gente mais cuidadoso para fazer o que é justo e santo. Quando nós trazemos a lei para ser um método da salvação e não a graça de Cristo, nós sempre terminamos na arrogância dos fariseus. Quando nós ignoramos que é a graça de Cristo que nos salvou, nós sempre nos tornamos arrogantes. Nós sempre agimos como se fosse pelo nosso próprio mérito em que nós fomos salvos. Nós começamos a olhar para isso como para que nós mesmos alcançamos a salvação. Mas nós somos reformados, nós somos calvinistas. Nós estamos aqui repletos de pessoas que vieram de origem de outras denominações que não eram reformados. E nós somos os mais tendenciosos a ignorar a fé reformada, a qual abraçamos. Como nós tendemos a isso? Quando nós acreditamos que somos superiores por sermos reformados. E aí nós passamos a tratar a ideia de que Cristo que nos revelou essa verdade, nós passamos a mudar essa ideia e tratar como se nós a estivéssemos descoberto. Estamos muitas vezes sujeitos a essa falha, a achar que nós somos salvos por quem nós somos. E não é assim. Nós somos salvos por quem Cristo é, pelo nosso sumo sacerdote, que ministrou o ofício perfeito, o sacrifício perfeito e nos salvou. E agora sim nós somos justos e santos, e nós sempre devemos lembrar disso. E quando nós olharmos e percebermos que nós entendemos a teologia pela cosmovisão reformada e nos alegrarmos nisso, porque eu me alegro nisso, possamos dobrar os nossos joelhos e entender que quem fez isso em nós foi Deus, não foi a nossa capacidade intelectual, não foi nós que fizemos isso, foi Deus quem fez isso por nós. Deus nos concedeu isso. E por fim, a terceira aplicação, nós devemos guardar em nosso coração que Jesus é o nosso sumo sacerdote e que isso significa que estamos salvos. Nós devemos guardar firme essa esperança, porque isso brilha mais do que a luz do sol na manhã. Isso significa que mesmo que você quisesse, você não poderia se afastar de Deus, pois Ele não deixaria. Isso significa que você nunca mais vai pecar em paz. Isso significa que você sempre vai se voltar para o Pai, para o nosso Salvador, de joelhos, procurando a graça em tempo oportuno. Nós sempre estaremos procurando aquele que nos salva. Isso significa que Ele sempre vai nos salvar. Isso significa que uma vez esse ofício sendo concluído por nós, por mim, por você, ele não pode ser revertido. Essa é a nossa esperança. Semana a semana nós nos reunimos aqui e vemos a apresentação do Cordeiro sendo imolado, para que nos lembremos disso. Quando eu venho aqui e apresento o Evangelho, é para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, possam se apegar ao Evangelho e entender que pode ser salvo por meio dele. E para nós, aquele que fomos salvos, viemos lembrar do que o nosso sumo sacerdote fez por nós. Essa esperança não morre, essa esperança não acaba. E um dia, esse sumo sacerdote perfeito, que concluiu a obra da salvação em nós, há de vir e nos resgatar, e nós seremos um com Ele, Ele um conosco, e viveremos algo tão glorioso que eu não consigo nem descrever para vocês. Por diversas vezes eu fico parando para pensar o que vai ser a vida eterna, e eu me encontro na alegria de saber que não importa o que ela vai ser, porque o importante, nós desejamos o céu, não é pelo que Ele tem para nos oferecer, é porque Cristo, o nosso sumo sacerdote, está lá. O nosso desejo pela salvação não reside na ociosidade eterna ou no lugar eterno de maravilha, simplesmente reside no fato de que nós vamos habitar para sempre com aquele que nos salvou. É por isso que nós ansiamos o céu, é por isso que nós ansiamos aquele que nos salva. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, é por isso que vivemos, é por isso que nos reunimos aqui.